sem crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Seu filho amado, glória a Deus. Boa noite, amados do Senhor. Sejam bem-vindos, graça e paz. Hoje um domingo especial, um domingo de celebração, celebração da Páscoa. E estamos aqui. Obrigada pela sua companhia, você que vai estar conosco nesse momento, aqueles que vão assistir depois. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O nosso Senhor está vivo, Nosso Senhor Jesus vive. E hoje nós celebramos, o mundo todo celebra essa festa, A Páscoa, o domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Eu quero falar um pouquinho antes de ler o texto aqui sobre o significado, da Páscoa. Eu gravei um vídeo para o canal, falando sobre isso. Mas sempre é bom a gente repetir, sempre é bom a gente lembrar. Nunca é demais, Aqui o pessoal tá entrando, a Nádia, Paz. Vamos ver quem é mais que tá por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dando aí o seu like, vai compartilhando. É bom nós estarmos na presença do Senhor, E hoje, para mim, eu creio que para você também, é um dia muito, muito importante. A Páscoa, a palavra Páscoa, Peach, do hebraico, ela significa passagem. A passagem da escravidão para a liberdade e a passagem da morte para a vida. Então esse é o significado da palavra Páscoa. A primeira Páscoa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, da instituição da primeira Páscoa e o porquê de nós celebrarmos, a importância de nós celebrarmos. Ela é uma festa móvel, porque ela não está guiada no nosso calendário aqui, Então essa festa é uma festa móvel, mas tem uma explicação para isso também. Então, para nós cristãos, é algo sobrenatural. Ela é uma festa espiritual, ela tem toda uma conotação espiritual. Pelo próprio significado, porque o povo ele era escravo no Egito, e quando a primeira Páscoa foi instituída, eles se tornaram livres, e nós éramos escravos do pecado, e com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós também somos livres, hoje também nós éramos mortos em nossos delitos, e hoje a gente pode viver, pelo poder do nosso Senhor Jesus.
Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 5, o versículo 6 ao 8. Eu vou pegar meu óculos aqui para poder ler com vocês. Quem quiser aí pegar. Estamos construindo com as músicas aqui eu coloquei o louvor do YouTube, aí ele dá uns anúncios no meio, né? Eu não passei ainda os louvores para este note aqui, mas a gente vai ajustando, né? Nós vamos ajustando e vamos fazendo, né? É importante a gente não parar, é importante a gente tá sempre buscando a presença do Senhor. A Laurete ali tá dando oi também. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele diz: não é boa a vossa jactância. Jactância quer dizer orgulho. Não sabeis que o pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa. Não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade, da malícia, e sim como os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus por isso, né? Então, o sacrifício, né? O sacrifício do Cordeiro, o sacrifício, né, que foi feito lá na primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, depois se você quiser já abrir, né, a sua Bíblia lá em Êxodo 12, a gente vai dar uma passeadinha ali para entender essa instituição, né, da primeira Páscoa, onde o anjo do Senhor ele passaria, né, e mataria todos os primogênitos homens, né, de toda a família que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais de sua porta. Então os hebreus eles, né, foram instruídos a passar, né, matar o cordeiro. E aí eu quero ler esse outro texto, porque depois nós vamos voltar nesse primeiro que nós lemos, que está em Êxodo 12, do versículo 1 ao 6. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, ali pelo dia 10 do mês, eles foram instruídos a pegar o cordeiro, guardar o cordeiro e esperar até o 4º dia para que eles então imolassem o cordeiro, matassem o cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta. Esse cordeiro ele teria que ser comido totalmente, ele não poderia ter nenhuma sobra, ele teria que ser consumido totalmente. Então, isso simbolizava a aliança daquela família com Deus. Isso também simboliza a unidade, porque as famílias que eram pequenas, elas poderiam convidar uma outra família pequena para também estar junto. Então a Páscoa ela também nos lembra
a unidade, né? A unidade do corpo, né? A importância de estar unidos no mesmo propósito. Então a data ela é extremamente importante, né, para o povo de Deus, essa data da Páscoa, né? E ela passou a marcar, né, o início deste tempo, né, entre o mês de março e abril, né? Normalmente ele é marcado por esse tempo, né? Ele é contado a partir das luas, né? Eu não peguei essa parte aí, né? Porque eu não quero me estender muito. Então isso é muito bonito, é muito importante essa unidade das famílias para que elas, né, estivessem ali celebrando a Páscoa. O sangue do animal possui a importância única e ela deveria ser passado na entrada, né, das portas. Aqui a gente vai ler o texto de Êxodo ainda, no versículo 7 e 8, que ele vai dizer: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, esse cordeiro, ele deveria ser acompanhado, né, uma mistura de ervas amargas, que ela simbolizava, essas ervas amargas, ela simbolizava o sofrimento, né, e a escravidão deles no Egito, né, a amargura, toda a dor, todo o sofrimento, né, por isso então esse cordeiro, né, ele era servido acompanhado com as ervas amargas, né. Era importante também que não fosse cozido, ele deveria ser assado. Então tem toda uma simbologia, né? Tem toda uma instrução de Deus de como eles deveriam de fazer. O sangue, ele mostraria, né, o juízo ao anjo, o juízo que ali havia uma família que tinha uma aliança com Deus, né? Onde as casas onde não tivesse esse sangue, ali o juízo aconteceria, né? O anjo da morte passaria e mataria os primogênitos, que foi quando, né, o anjo da morte matou o primogênito de Faraó, né? Então Faraó ali liberou, né, o povo hebreu, né, para sair da terra do Egito, né, e para voltar, né, para sua terra. Então nós precisamos compreender também o fermento, né? Por que não comia o pão com fermento? Né? Tem várias linhas, né, que explicam isso. Uma porque seria às pressas, não teria no Antigo Testamento, né? Na primeira Páscoa, na instituição da primeira Páscoa, não teria tempo hábil para que o pão levedasse. Então foi feito às pressas e eles não esperariam, né, o fermento, o pão crescer. Essa é uma linha de pensamento, né? Mas eu prefiro seguir uma outra linha que o fermento, ele simboliza o pecado, né? O que nem nós lemos no texto primeiro, né? Ele simboliza a malícia, né, que deve ser arrancada das nossas vidas. Ela precisa ser o nosso pão asmo de hoje, né? Ele deve ser arrancado, todo o pecado, toda a malícia que existe em nós, seres humanos, desde a nossa natureza adâmica. Então a gente precisa arrancar tudo isso. E os pães asmos que nós devemos comer hoje é o pão da sinceridade e da lealdade, né? Sinceridade com o nosso próximo, né? Lealdade com os princípios de Deus, lealdade com as pessoas que estão próximas a nós, né? Lealdade principalmente com os princípios de Deus, porque se nós formos leais aos princípios de Deus, nós vamos conseguir ser leais com o nosso próximo,
né? Nós vamos conseguir guardar esses princípios, né? Guardar as instruções que o Senhor nos dá. E eu quero continuar lendo o Êxodo ainda. Eu quero ler o versículo 9 e o 10, né? Onde eles dizem que tudo tinha que ser consumido, não podia sobrar nada. O 9 e o 10. Não comerei, o 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos e sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Ou seja, né, o sacerdote ele deveria estar pronto para sair da sua casa, né, pronto para o sinal do Senhor, né, ele sair com a sua família, né, ir embora com a sua família. Porque quando ele fala em cingir os lombos, né, é um termo judaico, né, o judeu ele tem o costume de tirar as sandálias, né, ao entrar na sua casa, né, lavar os pés, né, tirar a sua estola, né, e deixar o seu cajado ali, né, descansando, guardado. E a orientação é para que isso não fosse feito dessa forma, para que ele estivesse pronto, né, com os lombos cingidos com a estola, né, do sacerdote da casa, com os pés calços e também com o cajado na mão, para qualquer momento que o Senhor ordenasse eles pudessem sair. Então essa era uma ordenança, né, e deveriam comer tudo, não tinha que sobrar nada, né, era para consumir tudo. Por isso que quando a família era pequena, eles convidavam uma outra família para estar junto, né? Nós precisamos, amados, estar prontos aqui, e esse significado prontos, eles estavam prontos para partir, né? Ao fim de comer a Páscoa, né? Eles deveriam estar prontos. E quando o juízo fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados e as portas da liberdade eles seriam abertas. Então a expectativa, né, da Páscoa, a expectativa deles era que ali onde eles estavam, ali no Egito, era um lugar transitório, não era um lugar de permanência, eles estavam ali de passagem. Por isso que o significado da palavra significa passagem, né? Significa ir, né? Não ficar no mesmo lugar. Eles não pertenciam àquele lugar. Então, o juízo de Deus estava acontecendo enquanto eles estavam celebrando a Páscoa, enquanto eles estavam comendo, eles estavam guardando os mandamentos, eles estavam vigiando, e ali então estava acontecendo o juízo de Deus, que está no versículo do 12 ao 14, né? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com a solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, e logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis a santa assembleia, e nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia e as vossas gerações por estatuto perpétuo.
né? Então, por isso, amados, que quando Jesus ele começa a trajetória, né, que ele começa a caminhada dele até Israel, até o momento da crucificação de Jesus, tudo está relacionado com essa primeira Páscoa. Né? Jesus, ele era perfeito, ele era sem pecado, né? Tanto que Pilatos, ele diz, né, que não havia pecado nenhum naquele homem. Por que então o povo queria crucificá-lo, né? Escolheram Barrabás e não a Jesus, né? A gente entende que é pelo cumprimento da palavra, porque Jesus, ele morreu por nós, né? O sacrifício de Jesus foi terrível. É algo assim que quando a gente compreende esse sacrifício que Jesus fez por nós, por amor a nós, muitas vezes a gente fica mendigando amor, muitas vezes a gente querendo a atenção de alguém, muitas vezes a gente querendo ser reconhecido por alguém. Amados, Jesus, nós nem éramos nascidos e Jesus morreu no nosso lugar, porque um dia ele sabia que nós iríamos existir e que nós nasceríamos de uma natureza pecadora, que cometeríamos vários delitos, e esse amor se estendeu a nós hoje. Então é fantástico assim o sacrifício que Jesus fez por amor a nós, né? E a celebração da Páscoa, né? Hoje a gente vive da graça de Deus. Hoje a gente vive por amor a Deus. Hoje nós estamos servindo ao Senhor por amor, né? Porque a gente entende o sacrifício que Ele fez e o sacrifício que Ele nos pede hoje é muito pequeno. Não se compara ao que ele fez, né? Então, esse evento ele vai marcar, né, que nós somos um povo não merecedor, né? E nós estamos no estado de escravidão. Nós estávamos no estado de escravidão e hoje nós somos livres, né? E isso é pela graça sois salvos, né? Que nem a palavra nos diz lá em Efésios 2, 8, do 8 ao 10, ele diz: pela graça sois salvos, não por obras, né? As obras, elas fazem parte, né, da nossa caminhada com Cristo, e a gente precisa exercer as nossas boas obras, mas nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Eu posso fazer muitas obras e não ter a salvação, e eu posso não fazer muitas obras e ter a salvação pela graça. Né, isso já dá um outro tema aqui, né, já um outro assunto, mas também muito importante. Só que as duas coisas precisam andar juntas, né, andar alinhadas. Nós precisamos entender isso, né. Então o propósito do sangue era juízo, né. Ao ver o sangue na porta, o anjo da morte ali não passava. Hoje, o sangue de Jesus, né, sobre a nossa vida, tanto que, né, os demônios sabem e tremem, né, quando um servo de Jesus ele está coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então o anjo da morte também sabe: tá, pastora, mas nós morremos, sim, morre esse corpo, mas hoje nós estamos aqui nessa terra e nós vamos viver uma vida eterna com Cristo, né, porque nós temos o sangue de Jesus que, né, nos marca, né? O sacrifício de Jesus, ele nos marca a nossa vida, que nós somos dele, nós pertencemos a ele. E isso, queridos, assim, é fantástico. Então, o Cordeiro Pascual, ele foi o sacrifício exigido por Deus no deserto, né? Um cordeiro inocente, né, sem defeito, né, do máximo até de 1 ano, e no lugar dos pecadores hebreus, e servia de propiciação das suas culpas. Da mesma forma, o sangue inocente de Jesus, sem defeito, sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, né? Um sacrifício agradável a Deus, né? Como propiciação pelos nossos pecados hoje, né? Pelos nossos pecados. Amados, eu gravei um vídeo para o canal falando, né, da fisiopatologia da morte de Jesus, né, na visão de um médico. Eu tirei isso da internet, isso tem textos na internet, né, que falam sobre isso, mas eu tirei esse texto porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, se você puder ir lá no canal, né, no YouTube, né, curtir lá, ouvir, né, se inscrever no canal,
né, vai estar ajudando a pastora Eliana, mas também vai estar entendendo um pouco mais da morte do nosso Senhor Jesus, né? Porque é muito profundo, amado. Assim, ó, eu não consigo ler aquele texto, né, e ficar normal, né? Eu não consigo me segurar. É muito, muito forte. Porque se tu pensar as feridas que Jesus levou, o sofrimento que ele passou na cruz por amor a nós, né? Sua carne dilacerada, ele suou gotas de sangue, ele entrou em agonia, né, pelo que ele ia passar. Tanto que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Né, porque ele estava ali sozinho, ele ficou aquele tempo ali sozinho, né, com todo aquele sofrimento. Era necessário que ele passasse por aquilo, mas por amor a nós, ele, né, escolheu, ele decidiu fazer isso por amor a nós. Né, ele também não tinha pecado, ele também não tinha defeito, né, ele era o nosso Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, né, não havia pecado. Então, o alimentar-se, né, do cordeiro no deserto, os hebreus deveriam apenas sacrificar o cordeiro e se alimentar dele completamente, né? Não poderia sobrar nada, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, isso mostra que Cristo deve ser o nosso alimento diário, né? Cristo, ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Ele fala isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que beber da água que eu der jamais terá sede. Então o Senhor, ele fala nisso, né? Ele fala isso. Então aí é que é instituído a Santa Ceia, né? Quando Jesus, ele participa da última ceia ali, né, na Páscoa, na sexta-feira, né, ele é crucificado ali na sexta-feira, né, na noite anterior ele participou da última ceia com seus discípulos e depois na sexta-feira ele é crucificado. Ali foi instituída a Santa Ceia, né, fazer isso em memória de mim, né? Hoje nós participamos da ceia do Senhor, hoje nós temos uma aliança com o Senhor. O sangue do Senhor, né, a simbologia do sangue do Senhor significa aliança, né, que nós temos com Ele. Nós relembramos isso. Então a importância da gente celebrar a Páscoa e de nós nos alegrarmos na Páscoa, né, de nós celebrarmos a Páscoa. Ah, mas é uma festa móvel, tá? Mas ela é uma festa móvel porque ela é uma festa, né, que foi instituída, né, pelo povo judeu. Então, né, tem uma terminologia, né, por isso que ela é uma festa móvel. Mas nós celebramos, né, e milhares de pessoas, de cristãos e até mesmo não cristãos celebram a Páscoa. Claro que ao longo do tempo, né, entrou o comércio, né, que acabou desvirtuando o sentido verdadeiro da Páscoa, né? Não foi o coelhinho que morreu por nós, né? Foi Jesus. E me perdoem aí, né, aqueles que cultuam a isso, mas o coelho não bota ovo, né? Então isso foi apenas uma forma de comércio. É errado comer chocolate na Páscoa? É errado dar chocolate na Páscoa? Não, não é. Porque eu não sei, mas eu como chocolate todo ano. Eu gosto de chocolate, não é só na Páscoa, né, que eu como, né, e gosto muito de chocolate. Mas a gente não pode esquecer os princípios, né, da Páscoa, os princípios de Deus, né? E tem coisas aí que inventam, né, e acabam a gente até acreditando e vivenciando isso. Eu nunca acreditei nisso, né, porque eu venho de uma família bem pobre, né, bem humilde, e os meus pais não tinham condições dessas coisas, né? Então a gente nunca cultuou isso na nossa casa. E depois eu conheci Jesus e comecei a compreender e a entender e a buscar conhecer, né, a verdadeira importância, né, da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Ele não está pregado em uma cruz, ele vive, ele reina, ele está sentado à destra de Deus Pai, né? Ele intercede por nós. Então a instituição da ceia, a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, né? É um estatuto perpétuo que é celebrado
por milhares e milhares de pessoas, né, todo ano, né, tanto que ele faz parte, né, do calendário. Então a Páscoa, amados, é um memorial eterno, né, a celebração da redenção, da graça, da libertação do povo de Deus, né, das garras da morte, né, das garras do inferno, das garras do pecado, né, é isso que a gente precisa lembrar, né, essa simbologia que envolve, hoje unicamente ela tem uma palavra, né, ela se chama o amor de Jesus, o amor de Jesus por nós, né? Esse é o amor perfeito de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus nas nossas vidas, que fez com que ele morresse no nosso lugar, né? Que ele morresse no nosso lugar. E nós precisamos dar valor a isso, né? Se importar com isso. Então, a Páscoa é um momento que a gente, né, tem que buscar refletir, né, sobre a nossa vida. Não só na Páscoa, em todos os momentos, mas esse é um momento propício para isso, né? Eu até falava, né, que é um tempo que eu fico bastante introspectiva, né? Que eu penso muito a respeito, né, da vida, a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito, né, dos motivos, né, que levou Jesus a passar por todo aquele sofrimento, queridos. Né, deem uma olhada, se vocês não querem ouvir o vídeo, né, que eu gravei, procurem, né, a simbologia, né, na visão de um médico da morte de Jesus. Ele explica, né, tudo o que aconteceu com Jesus, o sofrimento da sua carne. É algo sobre-humano. A morte de cruz é a morte mais atroz que pode se imaginar, né? Então ele passou por isso, né? Ele passou por esse sacrifício por amor a nós. Ele nos ama. Então a gente deve celebrar, sim, a gente deve se alegrar, né, porque ele vive, né, que nem o louvor que estava cantando no início, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no poder do nosso Deus, nós podemos crer num Deus de milagres, num Jesus que nos ama, num Jesus que está vivo, né, que está lá sentado ao destre de Deus Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que deixou aqui o Espírito Santo para que nós pudéssemos, né, ter uma vida, né, uma vida eterna, né, que essa carcaça aqui, esse corpo, essa embalagem, né, que nos reveste, né, um dia ela vai, o último fôlego de vida vai, né, ter fim, né, e essa carne ela vai apodrecer, né, o pó voltará, mas a nossa alma, né, o nosso espírito, ele volta para Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador. De repente, né, você que está vendo ou vai ver depois, não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer: Senhor Jesus, né, eu sou pecadora, né, eu cometi muitos erros na minha vida, né, eu preciso, né, eu entendo o teu sacrifício na cruz e eu preciso te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida, né, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então nós cremos em Jesus e por isso nós cremos numa vida eterna com Ele, né, porque Ele foi preparar lugar para nós, Ele foi, né, aquele que está lá intercedendo por nós e guardando lugar para nós. E, né, baixa um pouquinho. Eu aconselho, né, você, se você ainda não frequenta uma igreja, né, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, busque um lugar, né, próximo a você, ou um lugar que você se identifique, que você goste da forma de trabalho, da forma de cuidado, né, da forma como é pregada a palavra, e comece a congregar, né, comece a fazer parte desta mesa, né, da ceia do Senhor, né, comece a participar deste banquete da ceia do Senhor,
né? Comece a conhecer da pessoa de Jesus, comece a buscar, né, a sua face enquanto há tempo, né? Nós precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Então que nesse final de domingo de Páscoa, que, né, você possa agradecer ao Senhor. E é isso que eu quero fazer agora, né? Agradecer ao Senhor, né? Dizer para Ele: muito obrigado, Senhor, muito obrigada por ter morrido no nosso lugar, mesmo eu não merecendo. Muito obrigado, Jesus, por o teu amor. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse tão profundo nas nossas vidas, que foi capaz de passar tanto sofrimento. O sofrimento que Jesus passou foi algumas horas, mas a gente sabe que quando dói algo em nós, quando a gente tem alguma coisa nos doendo, né, ou machucado, né, uma fratura, Jesus, ele não teve nenhum osso quebrado por cumprir a palavra, mas a sua carne foi dilacerada, a sua carne foi quebrada, a sua carne foi moída. A palavra do Senhor diz que não havia formosura nele. Em Isaías 53 ele fala que não havia nenhuma formosura sobre ele. Imagina de tal forma de tal sofrimento que ele passou, de tal tortura que ele passou por amor a nós. E a gente precisa valorizar isso, né? Nós precisamos celebrar isso. E hoje, queridos, a gente tem sofrimentos, com certeza. A gente tem lutas, a gente tem dificuldades, a gente tem tristezas, mas a gente precisa olhar para o alto, né? Olhar para o nosso Senhor Jesus, que Ele vive, né? E que Ele nos ama, e que Ele tem um propósito lindo na nossa vida, né? Tem algo maravilhoso para nós, aqui nessa vida, como também na eternidade para com Ele. Não somos perfeitos aqui, mas a gente procura buscar, né, melhorar a cada dia. Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu quero orar, né, colocar na direção de Deus a sua vida e agradecer, né, por esse tempo precioso. Obrigada por você, né, me ouvir, né, obrigada por estar aqui conosco, aqueles que vão estar depois. Muito obrigado. Eu quero orar. Pai querido, eu quero te dar graça, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um que está vendo essa live, por cada um que vai ver depois. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigada pela nação que o Senhor nos colocou, Senhor, pela cidade que nós moramos. Nós te damos graça, Senhor. Muito obrigada, Paizinho querido. Obrigada pelos governantes, Senhor Jesus, autoridades que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas. Nós te louvamos. Ó Deus, que eles possam, aqueles que ainda não conhecem a tua verdade, também possam conhecer a ti. Ó Espírito Santo, obrigada pela vida da nossa família. Obrigada por nos guardar. Obrigada, Senhor, pelo trabalho que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor Jesus, pelo alimento de cada dia. Obrigada pelas vestes de cada dia. Obrigada pelo teto que nos abriga, Senhor, do frio. Agora está chegando o inverno, Senhor. Tantas pessoas não têm o que vestir, mas o Senhor tem nos dado. E que o Senhor também possa nos mostrar aqueles que necessitam de ajuda, e que aquilo dentro das nossas condições a gente pode compartilhar, assim como aquelas famílias na instituição da primeira Páscoa, que eram pequenas, se juntavam com outras famílias para celebrar a Páscoa, que nós também possamos tomar isso como exemplo, que nós venhamos viver a unidade, Senhor Jesus, que venhamos viver o mesmo propósito de buscar a Ti, Senhor, de ajudar os necessitados, ajudar aqueles que têm menos condições que nós, que o Senhor possa dar condições aos Teus filhos, Pai, aos Teus filhos, que o Senhor possa agir no sobrenatural, aonde não tem, que o Senhor, que venha haver abundância, aonde existe o desemprego, que as portas do trabalho venham ser abertas, em o nome do Senhor Jesus, onde a enfermidade, que haja cura. Guarda, Senhor, os profissionais da saúde, guarda cada um, Espírito Santo, e que cada um possa celebrar a vitória na Páscoa, que cada um possa celebrar a vitória que o Senhor teve naquela cruz de morte terrível, sangrenta, de morte, daquela tortura horrível que o Senhor viveu no nosso lugar, por amor a nós. Que a gente possa honrar esse amor, que a gente possa honrar o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Muito obrigado, Jesus.
Abençoa, Senhor, este mês, abençoa tudo aquilo que nós tivermos para fazer, que o Senhor nos dê direções daquilo que seja da Tua vontade e para a Tua glória. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, eu oro pelas famílias, oro pelos casais, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, queridos. Obrigada, viu? Obrigada pela sua vida preciosa. Sua vida é muito preciosa, nunca duvide disso, né? Que você é precioso para o Senhor Jesus. Né? Obrigada aí, pessoal que estava aí com a gente. O pessoal, a Marisa, o Quinho, dando boa noite. Glória a Deus, a Gisele. Glória a Deus, Gisele. Põe aí da cidade que tu tá, minha amada. Que eu não lembro o nome da cidade, acho que é outro estado, se eu não me engano. Tem pessoal de longe aí nos acompanhando. A Genesi, a Laurete, né? A Nádia já tinha falado. Né? Boa noite, queridos. Deus abençoe. Né? Quem quiser oração, coloque aí no privado aí o motivo da oração. E Deus abençoe, viu? Um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. A Marina. Deus abençoe, queridos.